Nós precisamos ter fé em tudo aquilo que Ele nos revelou. Em tudo aquilo que Ele nos revelou. A verdade revelada. A fé em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Qual é a sua verdade? Não é isso que se prega muito hoje? Uma verdade relativa, cada um tem a sua. Em outras palavras, cada um confecciona o seu Jesus. Infelizmente, isso está se alastrando até mesmo dentro da nossa casa, na vivência da nossa fé cristã. E não deve ser assim. Não pode ser assim. É uma fé una. Por quê? Porque a verdade não fomos nós que concebemos. Nós não podemos negociar aquilo que não nos pertence. A verdade não nos pertence, nós somos pertença dela. Não somos nós que possuímos a verdade, nós somos possuídos por ela. Eu jamais poderia negociar, por exemplo, a sua casa. Pronto, está à venda a casa, né, de Caio, Carlos, Antônia, vocês que estão aqui. E Maria Raquel está negociando a casa de vocês. Eu decidi, vou colocar à venda. Eu não posso negociar a sua casa. Ela não me pertence. A verdade nós recebemos, ela foi revelada. O Senhor, Deus se fez carne e nos revelou. Na verdade, uma revelação que começa muito antes, mas que encontra a sua plenitude em Jesus. E em Jesus o Senhor então nos revelou tudo. Não há outra revelação a ser feita. Nele, tudo foi revelado. É claro que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus. Guiados pela igreja, orientados e nutridos por ela. Nós vamos crescendo na compreensão daquilo que o Senhor revelou. Mas a verdade, ela está totalmente revelada. E é importante dizer isso porque o mundo vai nos pressionar. Através das ideologias, né? Através dos jogos linguísticos. Vai nos pressionar para que negociemos a nossa fé. Sabe por quê? Porque Ele sabe que é esta fé autêntica, genuína, essa fé apostólica, nós recebemos e que nos foi transmitida de geração em geração. E sob a guia segura da igreja, o mundo sabe que não tem chance. Que ele já perdeu essa batalha, então ele quer arrancar esta fé. E como dizia um antigo sábio, um homem que negocia a sua fé, esse homem é um homem sem fé. Como igreja, eu tenho dito isso reiteradamente nessas últimas semanas, nós precisamos aprender com a igreja, da igreja. Padre Roberto, bem-vindo, dizia essa frase, eu guardo no coração, a igreja nunca perdeu um fiel. Nunca perdeu um fiel. Porque quem vai embora não é fiel, são os infiéis. Na verdade, estavam dentro apenas o corpo, mas o coração já estava longe há muito tempo. É aquilo que está na carta do Apocalipse, tu tens aparência de vivo, mas está morto. A nossa vida pautada aqui nessa palavra. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão aprendendo os conceitos, estão absorvendo as ideias mundanas. E quantas vezes se posicionam contra a própria igreja. Ah, eu sou católica, eu sou cristã, mas... não é esta fé que vence o mundo. Ainda ontem Jesus falava, Deus revela os seus segredos para os pequenos. Nós precisamos nos colocar diante de Deus numa atitude de submissão. Eita, o arrepio. Olha o arrepio de Satanás. Ele não suporta esta palavra. Submeter, humilhar-se na presença de Deus, obedecer. São palavras que Satanás tem pavor. E são palavras que o mundo tem igual pavor. A nossa carne muitas vezes também vai estremecer diante dessas palavras. Acontece que sem obediência não há experiência de Deus.
Se você conhece a Sagrada Escritura, você sabe muito bem do que eu estou falando. Sem obediência, não há experiência com Deus. É muito importante ser obediente. Entende que nós precisamos nos reorientar. Sabe quando a gente usa aquele GPS que aí sai do plano e a gente clica em recentralizar? Obedecer os projetos de Deus, o catecismo da igreja. Tanto nas máximas do mundo, porque aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. E quando pensar que não, a gente está voltado contra a igreja, a gente está serrando o galho no qual nós estamos sentados, o galho da árvore sobre o qual nós nos sentamos. Aí caímos. É estar com a igreja. A continuação exatamente da vida, do mistério da vida de Jesus aqui, é a igreja. É ali onde nós encontramos Cristo vivo. Precisamos estudar a história da igreja antes de falar qualquer coisa. Talvez porque alguém levante a Inquisição, a igreja. Mas quem foi que te ensinou sobre a Inquisição? Foi o professor de história, que já está minado também nas suas ideias, que já foi ensinado dessa maneira? Ou será que você aprendeu sobre a Inquisição com a igreja? Que é responsável por guardar o depósito da fé, guardiã da verdade. Que nós possamos também alcançar do Senhor as graças que tanto necessitamos. Mas que o Senhor possa, por sua vez, encontrar isso aqui em nós. Coragem, a tua fé te salvou. A fé. Uma fé que sabemos muito bem se traduz nas obras. E como é que nós vamos vencer o mundo? Como venceremos o maligno? Da mesma maneira que o Senhor venceu. Como é que Jesus derrota Satanás? Fazendo da sua vida sacrifício. Jesus não derrota Satanás no discurso. Jesus não derrota Satanás. Poderia tê-lo feito. Mas Jesus derrota Satanás exatamente ali onde há sua fraqueza. O amor. Veja que os judeus naquela época esperavam então o Messias, que ele viria com talvez tanques de guerra, né, com poder bélico. E ele vem, uma criança, entra em Jerusalém montado no jumento. É pobre, é obediente, é humilde. É exatamente o oposto da imagem, exatamente o oposto de Satanás. É assim que nós vamos vencer as nossas lutas. É assim que nós conseguiremos, então, e iremos proclamar também tantos milagres que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação.
Glória a a vosso vós, Senhor. Senhor. Belas palavras. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Maravilha.